Começa agora o programa A Voz do Espírito. Os fatos analisados sob a ótica espiritual. Ficaremos juntos até às 10 da manhã. Este é um programa da Federação Espírita do Estado da Bahia. Apoio Sociedade Olon. Produção e apresentação de Carlos Pacheco, André Luiz Peixinho e Limiro Besnozic. Programa A Voz do Espírito. Seja bem-vindo. Trinta 17 50 90. 3017 50 89. Carlos Pacheco. Bom dia, amigos da Rádio Cruzeiro, muito bom dia. Estamos iniciando o programa Voz do Espírito e iremos juntos até às 10 da manhã. O programa que é da Federação Espírita do Estado da Bahia com o apoio da Sociedade Olon. Hoje nós estamos vivendo naturalmente para aqueles que se distraíram e aqueles que se refugiaram, as cinzas do carnaval, vamos dizer assim. E realmente uma festa que envolve milhares de pessoas de diversas partes do mundo. Salvador, por exemplo, mais uma vez brilha com uma festa revestida de certo cuidado, de não grandes violências. Claro que onde há uma aglomeração de mais de 3 milhões de pessoas, algum problema pode acontecer. Mas a festa se transcorreu com poucos incidentes, inclusive de alta gravidade, e fica como resultado, a capacidade que nós temos de realizar grandes eventos, grandes festas com um grande público. Foram mais de 1,5 milhão de turistas que aqui estiveram de várias partes do mundo e do país. A população também de Salvador, que foi convidada a participar e participou também. Então foi uma festa que passou e que há de acontecer. Um líder nosso, um líder espírita, disse uma certa feita, e eu concordo com ele, ele disse, olha, se nós não podemos acabar com o carnaval, nós temos que nos acostumar com ele. E aprender a conviver, porque é uma festa pagã, mas é uma festa que surge no meio do cristianismo. Portanto, nós precisamos não acabar. Não é aquela história de tirar o sofá da sala, mas sim conviver harmonicamente com todas as manifestações, que são manifestações culturais. Claro que devemos combater os exageros e, primeiro, nós não devemos exagerar na nossa conduta diante de eventos como esse. Mas aí vem uma outra festa aí no domingo, vai ter mais um Bavi, e acredito que vai ser mais uma festa com mais de 30 mil pessoas no estádio, aglomeração forte, e com certeza haverá paz e haverá um resultado que seja favorável aos dois. Empatar de 10 a 10 seria muito bom para salvar a vida de técnicos, jogadores e dirigentes e dar uma satisfação, a felicidade dessa torcida que tem sofrido muito, mas eu vinha dizendo assim que o futebol baiano, depois da Fonte Nova, piorou e só tende a piorar mais. Porque o estádio cabia 130 mil pessoas e eu já vi essa quantidade ser superada. Hoje, 45 mil não se consegue chegar nem a 60% da lotação. Então, significa que houve uma redução drástica na participação popular. Claro que por conta do custo dos ingressos, porque você reduz o número de pessoas, você tem que aumentar o preço. E isso faz com que uma parte da população fique do lado de fora esperando o xarel. Mas, aliás, eu já participei muito de xarel. E nem xarel tem mais. Tem mais não. Antigamente ainda se esperava o xarel. Mas nós vamos fazer o programa de hoje, exatamente estou abrindo com esse comentário, porque nós vamos falar hoje de evolução. E evolução, nós precisamos entender a evolução pelos diversos aspectos. Tem o aspecto social, sociológico, você tem o aspecto intelectual, você tem o aspecto espiritual e você tem, naturalmente, o progresso, né, a evolução tecnológica. Isso nós vamos tentar conjugar
esses elementos todos e mostrar como eles são interativos. Não existe nada isolado, porque o mundo é quântico e é exatamente as partes que se juntam para promover a evolução. Quando eu li os primeiros livros de André Luiz, escrito por volta de 1935, 40, e ele descrevia coisas que parecia sonho, fantasia pura. Hoje nós vimos a endoscopia. André Luiz já descrevia lá no seu livro. Né? Asepsia por meio de raios. De raios. Então, tudo isso vem se consolidando ao longo do tempo, porque aí nós vamos entender o processo reencarnatório de muitos espíritos que já nascem com as ideias formatadas para aqui encontrarem, criar as condições para que a tecnologia possa avançar rumo ao que já existe no plano espiritual. Mas vamos ouvir o comentário de Vandilson Soares. Bom dia. Bom dia, Pacheco. Bom dia, querido Mirinho, Elcio, todos da técnica aí na Rádio Cruzeiro. Bom dia a você, ouvinte querido, que está conosco todo sábado nesse programa Voz do Espírito. O tema é bastante interessante, é bastante intrigante e nos deixa a pensar. Individualmente nos convida à reflexão profunda. Aonde estamos, para onde estamos indo, de onde viemos, né? Evolução moral, evolução social, evolução intelectual, a ética. Vivemos um período de profunda crise. Crise significa mudança. Crise não significa nada de ruim, significa mudança. E toda mudança, quando ela é proveitosa, quando nós analisamos do ponto de vista positivo, o que é que traz de bom para nós, é excelente. Vivemos a nova era, né? A nova era, que é essa era que, o terceiro milênio da era cristã, daqui para frente tudo vai ser diferente, já dizia nosso querido Roberto Carlos, salvo engano. Ainda é estarrecedor para muitos, né? A gente perceber coisas tão tristes que acontecem ainda. Mas faz parte da história da humanidade, faz parte da nossa história. Pacheco falou uma coisa aí agora super interessante. O mundo é quântico. Quer dizer, todos os universos são quânticos, tudo é quântico. Não pode estar bom para mim e ruim para você. Somos todos interligados, interconectados uns com os outros. Mas ainda existe essa minoria da elite social, entre aspas, que imagina que estando bom para ele, o restante que se vire, o restante que se cuide, futebol clube. E a vida não é bem assim. Nós temos sido provados a todos os instantes, a todo momento isto. Se o nosso irmão que cuida da limpeza da rua, que nós chamamos de gari, se ele parar de trabalhar, para tudo. Porque não há condição nenhuma de se fazer nada se não tem cada um fazendo o seu papel, cada um fazendo o seu, desempenhando a sua atividade fim, né? O seu propósito. Quando nós viemos aqui todo sábado para a Rádio Cruzeiro fazer esse programa que é para você, né? Nós estamos também sendo beneficiados porque estamos a pensar, estamos a querer a melhoria, estamos pensando no melhor para você e você nos dá um retorno, um feedback positivo para que a gente continue. Então, estamos sempre interconectados. Estamos vivendo essa fase de transição, profunda transição, em que muitas coisas virão e a gente tem que estar bastante preparado. Porque nada mais vai ser como antes. Todos os nossos erros que nós cometemos, eles serão cobrados. Falou-se mais uma vez aí a voz da sabedoria de Pacheco. Eu também já vi a Fonte Nova com 130 mil pessoas transbordando de gente. Mas a ganância, a avareza, a opulência reduziu para 45 mil e hoje a maioria das pessoas que gostam do esporte não vai mais, não tem condição econômica. E aí eu volto para meu velho Chico Xavier, que dizia 30 cruzeiros é muito caro para a economia de uma família para assistir um jogo de futebol. Isso no meado de 1940, 1930.
Imagine Chico, se estivesse encarnado hoje entre nós aqui, como não estaria estarrecido com o valor de um bilhete como está aí. Então hoje muitos torcedores preferem assistir em seu sofá-cama de que ir para o estádio, que não há condição de pagamento. Então há um buraco gigantesco, a cada dia mais, quem ganha mais, quem ganha menos. Então esse vácuo que existe aí, e a cada dia vem patrocinado por mentirosas propostas, né, políticas e sociais, esse engodo, o qual nós vivemos há muitos anos, vem fazendo do povo, trazendo um sofrimento gigantesco. Quem não assistiu no dia 3 e 4, semana passada, no Congresso Espírita de Goiás, nosso querido Divaldo Franco, procure no YouTube a palestra e assista. Então eu faço coro com todas as palavras daquele nosso querido amigo e mestre Divaldo Franco. Temos um pé no freio e daqui para frente vamos tentar resolver as questões que têm que ser resolvidas a nível Brasil, mínimas possíveis. Mas o estrago já está feito. Não vamos ficar chorando pelo leite derramado. Vamos ver o que nós podemos fazer daqui para frente para melhorar. E assim tem sido. Eu passo às vezes por escolas públicas em Salvador, Bahia, e vejo, meu Deus do céu, essa escola foi pintada quando foi inaugurada. Isso tem 20 anos, salvo engano. Então nós não aprendemos ainda que temos que dar manutenção. Por que motivo? Talvez para haver desvio de verbas, talvez para haver tantas propinas. Tudo isso que nós estamos aprendendo nos últimos anos. Porque nós precisamos aprender. Está lá no Evangelho, é preciso que venha o escândalo, mas ai daquele que seja o seu causador. Então nós estamos vendo na prática, sendo realizada no dia a dia, todas as falas do Mestre Jesus. Nós estamos assistindo a cada dia que não há como fugir do nosso próprio processo de evolução. Ou a gente vai ou a gente vai. A única alternativa é evoluir, é amadurecer, é crescer. Não há como enganar o outro, você engana a si próprio, mas até um certo dia, até um certo momento, isso é evolução moral, que se espalha socialmente quando existe essa conexão e esse respeito a quem está ao seu lado. Então eu penso que é preciso que cada um de nós faça essa própria autoanálise. Não sou eu quem devo dizer para você, faça desse jeito, faça daquele outro jeito. É você quem tem que amadurecer. É você quem tem que buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento e evoluir e crescer. Mas, lembrando também, como disse Jesus, somente os lobos caem em armadilhas para lobos. Somente lobos caem, somente aqueles que vão atrás da avareza, da ganância, caem em armadilhas. Precisamos abrir os olhos. A humanidade ainda está dormindo, dizia Joana de Ângeles em um dos seus livros, né? Disse, né? E é verdade. Mas eu acredito que o grande momento do despertamento vem com essa crise que estamos vivendo, essas grandes mudanças. É preciso acordar. E aí me lembra o nosso velho, querido radialista Nilton Moura Costa, né? Acorda, minha gente, acorda, né? Aquele programa da Rádio Celso de muitos anos atrás, né? Acorda, minha gente, é preciso abrir os olhos, o mundo está aí, e nós temos que avançar, de maneira ética, de maneira moral, de maneira intelectual. Então, resumindo, tecnologicamente estamos um pouco avançados, muita coisa nova ainda está para chegar, mas moralmente ainda estamos muito aquém do desejável, mas chegaremos lá, ou a gente anda, ou vão empurrar a gente para a gente andar de qualquer jeito. Tenhamos confiança, fé e sejamos, acima de tudo, responsáveis, cada um por si próprio e todos por um, que é assim que funciona a lei da vida. Um abraço de paz para todos, muita paz. 3017 5090. 3017 5089. Você está ligado na Cruzeiro. Ligue agora e participe da nossa programação. 3017 5090. 3017 5089. Carlos Pacheco. Bom, aí foi o comentário de Vandilson Soares falando sobre essa temática e exatamente como ele pensa que nós também achamos que há
uma certa razoabilidade, porque é preocupante o momento em que estamos vivendo, mas nós precisamos apresentar uma outra visão com relação a essa coisa da evolução. A evolução é uma lei natural, logo, uma lei divina, e que o Espiritismo toma como uma das de seus patamares existenciais. Então, a lei de evolução é estudada em Espiritismo como lei natural e para o qual todos nós estamos encarnados aqui nesse momento. A nossa ideia é evolução porque Jesus havia recomendado o ser de perfeitos. Claro que a perfeição, para se atingir, nós precisamos de tempo e de aprendizado. Como o tempo de vida na matéria é relativamente curto para o que se precisa desenvolver em termos de aprendizado e evolução, nós precisamos de reencarnação. Ou seja, a reencarnação surge como um elemento facilitador dessa busca pela perfeição que é inexorável. Nós podemos até retardar, mas na hora que nós reconhecermos que nós precisamos acompanhar a evolução, com certeza nós vamos apressar esse nosso desenvolvimento. Aliás, nós já dissemos isso aqui, e não custa a gente repetir, que foi uma frase chamada a atenção pelo nosso presidente da Federação Espírita da Bahia, que é a consciência de se sentir espírito, não é? Porque é exatamente essa consciência que vai fazer com que nós entendamos a necessidade de evolução e todo o esforço que nós precisamos empreender rumo a esse processo, já que nós descobrimos que somos espíritos e precisamos evoluir para atingir a perfeição. Quando Jesus diz que várias são moradas na casa do Pai, ele está exatamente dizendo que nós precisamos aprender a viver em mundos superiores. Esse é o nosso mundo que nós escolhemos para renascer aqui. Estamos construindo um novo mundo. A tecnologia está aí, nós já começamos até a conversar aqui em off, que há uma verdadeira maravilha hoje no ramo da tecnologia. Veja que os computadores, os PCs, né, surgidos na década de 80, isso deu uma alavancagem fantástica rumo a essa possibilidade do desenvolvimento intelectual. Hoje, uma criança chegou lá em casa, filha de uma trabalhadora, e eu perguntei a ele como foi o carnaval, que eles foram para a praia. Eu disse, e aí você... E aí na televisão apareceu um esqui motorizado. Esse desenho... Você não quer ganhar um esqui desse motorizado? Ele disse, não gosto, eu prefiro um computador. Eu disse, rapaz, você precisa do computador, mas precisa também de brincar, precisa correr, precisa ir nadar na praia, e precisa praticar alguns esportes de alto risco e tal, para poder você crescer pelo outro lado, melhorar o corpo, ganhar e tal. Mas é exatamente essa facilidade que as pessoas têm, nós já temos, de estabelecer conexões com o mundo inteiro. Hoje, falando em tempo real, olho no olho, com qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, isso é um ganho fantástico e um facilitador dessa ideia de construção de um mundo novo. Então, nós estamos vivendo um mundo novo na tecnologia. Na área da medicina, nem pensar. Os ganhos são fantásticos. Hoje já se faz cirurgia à distância. Tratamento dentário via internet. Isso é um negócio que realmente beira até o que a gente podia dizer, e coloco aspas, de loucura, mas é a loucura do conhecimento que vai aí nos empurrando para isso. Mesmo dentro de todo esse ganho tecnológico, dessa possibilidade que temos de intercomunicação, temos dificuldade de comunicarmos com os outros. Cada dia a comunicação fica mais difícil, mais complexa. Por quê? Porque há os cerceadores, como diria Divaldo Franco, e aliás eu quero homenagear Divaldo pelo comentário que foi publicado no dia 22, em que ele chama atenção para essa realidade. As pessoas têm o direito de expressão, se expressa, mas existem os cerceadores de expressão, que quer impedir que as pessoas manifestem os seus conhecimentos,
as suas vontades, as suas necessidades de comunicação e seu ato de pensar. O ato de pensar você pode expressá-lo através da escrita, através da fala e, parafraseando Voltaire, nós precisamos também entender que ele dizia: não concordo com nada do que dizes, mas defendo até a morte o direito que você tem de dizer. Então isso é a demonstração do que é convivência entre os diferentes. Não é diferente apenas hoje estar se questionando a coisa do sexo, da cor, das desigualdades, etc. Eu já avanço um pouco mais. Se nós já tivéssemos entendido essa necessidade de aceitação da opinião do outro, com certeza nós não estaríamos discutindo nada dessas coisas de sexualidade, disso ou daquilo, aquilo outro. Por quê? Porque cada um tem o direito de se expressar e cada um tem o dever de ouvir e retrucar, claro, se concordar, mas não dá para brigar por conta de ideias que não coadunam com a nossa. Tem um ouvinte na linha aí? Vamos ouvir. Alô? Bom dia, Pacheco, bom dia. Emílio, Lúcio. Bom dia aos ouvintes. É uma crônica que eu preparei para o carnaval, mas agora ainda é pertinente. A cidade é uma explosão de alegria. Há um movimento de euforia generalizado em todos os bairros. Quase todas as instituições governamentais, escolares, religiosas, hospitalares, comerciais, entram em recesso ou diminuem suas atividades. Pessoas de várias partes do Brasil e do mundo deslocam-se para esta encantadora cidade do Salvador, em função do Carnaval. Considerada a maior manifestação popular do planeta, a alegria reina absoluta. O Evangelho de Jesus nos diz que estamos na Terra para o nosso aperfeiçoamento moral. E nós ficamos felizes e encantados ao observarmos a lei da evolução efetivando-se. A exemplo, podemos citar os filhos menores de 0 a 6 anos dos trabalhadores ambulantes. Essas crianças ficam em espaços devidamente preparados, com respeito e dignidade, encontrando aí atividades lúdicas, assistência médica, alimentação, vestuário, e as quais são devolvidas aos seus pais na quarta-feira de cinzas. Podemos também citar as leis em defesa da mulher, da paz e da harmonia. Observamos uma grande inclusão. Há espaços para crianças brincarem com segurança, tem festa nos abrigos para os idosos, para portadores de necessidades especiais, nas creches, academias, etc. A festa vem se tornando cada vez mais democrática. As cordas dos blocos vêm sendo abolidas. Os camarotes vêm se popularizando. Os sanitários, até pouco tempo, um horror, hoje estão colocados à disposição do folião. Antes de demonizarmos o carnaval, observemos os benefícios que esta festa nos traz para o nosso povo. Com a crise econômica que estamos vivendo, vejamos quantas famílias são beneficiadas economicamente, conseguindo alento para suas necessidades mais prementes. Estamos na Terra, irmãos, ainda nessa fase de provas e expiações, portanto ainda necessitados dessa euforia. Lembremos-nos de Jesus. O reino dos céus, as trevas estão onde encontram-se nossos sentimentos. Que os nossos sentimentos estejam sempre em ascensão. Um bom dia, uma boa semana para todos. Gislaine Protásio para o programa A Voz do Espírito. 3017 5090. 3017 5089. Carlos Pacheco. Voltamos ao nosso aí, o comentário de Gislaine. Gislaine, falando também sobre o carnaval e que realmente é uma festa que
requer e merece uma certa atenção e comentários. Mas vamos apresentar aqui nossa equipe, que está a postos, mesmo depois da folia. Aqui está Limiro Bernosi, que com seu brilhantismo, seu riso frouxo. Sobreviver, né, velho? Nós somos sobreviventes dessa hecatombe chamada Carnaval de Salvador. Bom dia a todos, que todos tenhamos um bom fim de semana e especialmente um programa, como sempre, bastante reflexivo e que nos dê a oportunidade de nos expressar e opinar a respeito desses assuntos que são importantes para a nossa vida. Então, bom dia aqui para Pacheco, Adilson, a Elson e você, ouvinte, que nos acompanha, nos dá o prazer da sua audiência. O conceito de evolução é, sem dúvida, um dos diferenciais da doutrina espírita em relação a outras correntes filosóficas e religiosas. Não é demais lembrar que, por exemplo, a reencarnação é um tema também tratado em outras crenças religiosas. Mas o Espiritismo traz a evolução como essa necessidade do espírito e o seu verdadeiro instrumento de evolução, de mudança. Porque uma existência, por mais longa que ela seja, em boa parte dos casos, a gente pode verificar isso, não é suficiente para instrumentalizar o espírito, dar ao espírito esse quê de evolução, porque a pessoa não tem aquela capacidade de aprender tudo numa existência apenas. Imagine um indivíduo ainda voltado para o seu egoísmo, para a sua ambição, para a sua vaidade, para o seu orgulho, que de repente precisa passar de um estágio de puro egoísmo para alcançar um outro patamar de compreensão do mundo. Ele não fará isso em apenas uma existência, ele vai necessitar de uma vivência múltipla para que dentro dessas experimentações ele possa ganhar uma nova forma de ver e de estar no mundo. Então a evolução é essa necessidade que o espírito tem de se apropriar das situações e poder evoluir. Então, o conceito de evolução do espiritismo, ele concentra esse dinamismo importante para o espírito. E uma outra consideração que nós gostaríamos de fazer é que o espiritismo, os espíritos, quando informam a Kardec sobre essa realidade da evolução, eles separam a evolução em duas vertentes. Uma delas é a evolução intelectual, que, sem dúvida nenhuma, nós estamos assistindo. A ciência avança, a tecnologia está aí fazendo parte das nossas vidas, facilitando e, às vezes, até criando alguns problemas, mas o objetivo de quem criou a tecnologia, sem dúvida, foi facilitar. E a outra vertente é a moral, que, infelizmente, não acompanha, e é o que a gente tem visto, o mesmo ritmo de crescimento da evolução intelectual. Então, nós ganhamos conhecimento, nós ganhamos capacidade de nos comunicar com as pessoas e continuamos isolados em nós mesmos. Apenas um dos exemplos que a gente pode citar. Então, a evolução moral, essa é que fica mais ainda dependente do processo reencarnatório, porque só através das experimentações, infelizmente, em boa parte dos casos, através do retorno da dor, é que nós conseguimos aprender por comparação, porque o homem aprende por comparação, e construir uma nova personalidade mais fraterna, mais justa, mais amorosa, dentro desse conceito de ver o outro, fazer ao outro o que se deseja que se faça a si mesmo. Então, é por aí. Aí, Limiro, agora nós damos a palavra ao nosso grande
poeta, compositor, escritor. Adilson Eu não sabia Fonseca. que você era poeta. É também poeta? Eu já fiz poesias, mas nada que eu diria assim de suma Mas importância. nada a não tanto ser pra assim. mim. Mas é interessante a gente observar, quando a gente vê aquela frase de a evolução do mineral ao vegetal, ao animal, até a angelitude, é só a gente dimensionar isso em tempo. A gente vai ver que da idade da pedra, 12 a 13 mil anos até chegarmos hoje, que ainda não chegamos à angelitude, são alguns milênios. Por um outro lado, a gente vê o grande avanço tecnológico. Eu lembro bem que Samuel Morse, salvo engano, quer dizer, houve o código Morse, mas em 1940 já havia o código Enigma. E hoje a gente já trabalha com as mensagens criptografadas nos celulares, em toda uma rede de computadores. Por outro lado, nessa mesma época, há 70 e poucos anos, nós lidávamos com as primeiras comunicações através dos radares. Hoje a gente já usa o GPS para se comunicar via celulares. A mesma coisa eu estava vendo anteontem no Jornal Nacional, os norte-americanos lançaram a cápsula ao espaço. A ideia é justamente até até 2020, o próximo ano, já começar a se estabelecer as excursões turísticas no espaço. Então a gente vê que há um grande avanço tecnológico. Obviamente que esses avanços tecnológicos eles precedem o avanço moral, a evolução moral. Mas eles são fundamentais porque eles vão, em termos geográficos, eles vão encurtando distância, estabelecendo as comunicações. E a partir daí é que vem desses aparatos tecnológicos é que as pessoas vão descobrindo a importância de saber como utilizá-las. A gente citou o exemplo, por exemplo, de Santos Dumont, que a ideia dele era justamente com o avião encurtar distâncias, estabelecer contatos com outros povos, outras nações. E, infelizmente, houve um desvirtuamento do uso do avião. Mas, mesmo assim, a função de encurtar distância continua prevalecendo, que foi a base da sustentação. Então a gente vê que há uma funcionalidade no progresso tecnológico para que venha posteriormente o progresso moral. A função da tecnologia é justamente criar estruturas que permitam ao homem viver melhor. E obviamente que a partir primeiro do mecanismo dessas estruturas tecnológicas é que se desperta para as estruturas morais. Eu lembro bem de Galileu Galilei, que em plena idade, já naquele período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, ele derrubou toda aquela teoria de que a Terra é o centro do universo, que tudo girava em torno da Terra. Ele ainda foi mais além, ele disse, nem o Sol é o centro do universo, porque o universo vai muito mais além. Mas observe bem que Galileu fez isso, era um avanço tecnológico, era a ciência, a astronomia, e ele foi confinado, ficou em prisão domiciliar até praticamente a sua desencarnação. E só agora, em 1996, é que a igreja, que era a mesma igreja da época, reconheceu ele como que a sua teoria era verdadeira. Quer dizer, a gente observa que foram quase 500 anos para que a igreja tivesse, sem nenhuma crítica específica, mas é um fato em si, que a igreja tivesse o desenvolvimento moral e humildade de reconhecer uma verdade tecnológica. Então a gente vê que há um espaço de amadurecimento do espírito, e aí são necessárias as encarnações, por isso a gente reencarna, para que ele assimile a tecnologia, quer seja na ciência, na medicina, na matemática, na física. Hoje nós temos a física quântica, que vai possibilitar essa assimilação e depois ele coloca isso em prática através da humildade, através da tolerância. Nós há pouco tempo, eu digo há pouco tempo, em termos de escala da humanidade, há pouco tempo nós queimávamos as pessoas que divergiam de nós por questões religiosas. As inquisições estão aí. Nós há pouco tempo chicoteávamos as pessoas por causa da diferença de cor, da epiderme, da pele. Nós fazíamos isso aqui perto, não é à toa que o nome ali do Centro Histórico tem uma praça que se chama Pelourinho. Então nós fazíamos isso, e não tem muito tempo não, isso terminou oficialmente em 1888. Então não é muito tempo na escala da evolução humana. Mas até que assimilemos
aquele decreto do fim da escravidão em 1888 e colocarmos isso na prática do nosso dia a dia, nós ainda convivemos com os entraves da nossa intolerância, que é o nosso atavismo, que vai se modificando com a própria evolução, com as próprias e sucessivas reencarnações, com a própria necessidade que a gente vai tendo de perceber o outro como um parceiro. Eu não diria nem como mas parceiro nesse processo de desenvolvimento. Então, por isso, a evolução é uma coisa fatal. Nós estamos fadados a isso. Agora é uma longa caminhada que vai depender, principalmente, como diz Joana de Ângeles, de exercitarmos a nossa vontade de evoluirmos. Bom dia a todos. Agora eu acho o seguinte, Limiro, Adilson e nossa irmã Mara, que está também participando mais uma vez do nosso trabalho, devendo a gente essa presença marcante, porque nós precisamos de uma voz bonita, de uma pessoa linda, para Você está querendo dizer melhorar. Que minha voz é feia? Eu não falei de sua voz, eu falei da voz de Mara Lacerda. Não, a dela é linda, apesar de ainda não ter ouvido a não ser Então, eu não dia falei. baixo. Eu não falei. Agora, eu quero apenas corroborar com a beleza e o brilhantismo de sua fala, para que você não fique assim para baixo. Não ficou sem afago no ego. Mas, A gente eu ainda acho precisa disso. o que ainda o que ainda é um entrave para o progresso moral humano, e isso parece uma incógnita, é exatamente a religião. Porque a moral é algo tratado pela religião, né? Então, as religiões organizadas, principalmente no Oriente e parte do Ocidente, elas realmente partem do princípio do desrespeito à crença. E nós vimos, você falou que... Não, agora, por exemplo, nós temos uma data, que se dia da intolerância religiosa. De combate à intolerância religiosa, e nós vimos aqui o apedrejamento de uma pedra que é tida como sagrada por um grupo religioso afro. Então, por que apedrejar, detonar pedra, jogar sal, fazer coisas e continuar invadindo os terreiros de candomblé? Então, nós continuamos ainda presos a determinadas estruturas de cabeças que parece que não pensam. Então, agora, quando a tecnologia surge, contribui decisivamente para o vencimento dessas idiosincrasias ainda do ser humano. Ela é um contribuidor permanente e eficaz contra isso, porque na hora que você se comunica com o mundo inteiro, você quebra barreiras, derruba muros e constrói pontes, que é o que todos nós precisamos, respeitando cada um a sua forma de crer. E Divaldo, nesse artigo que vocês leram aqui, ele chama atenção exatamente para essa questão, né? Nós precisamos respeitar o direito do outro. É uma questão de consciência e de evolução moral, espiritual. Só para enfatizar, Divaldo faz um comentário que exatamente o título do comentário é Eu Protesto. É um dos comentários dele. E ele fala foi publicado na quinta-feira. Na quinta-feira agora. E ele fala justamente da questão dos Gaviões da Fiel, a Escola de Samba de São Paulo, que ela procurou de toda forma eu diria, desconstruir o conceito de Deus, utilizando-se a figura de Jesus. Sendo quer dizer, achincalhado. Quer dizer, não é apenas uma alegoria de carnaval. É um desrespeito com as pessoas. E não é só um desrespeito à religião, ao conceito de cristandade. É um desrespeito às pessoas e à própria história, que ao longo de todo esse processo estabeleceram Jesus como modelo. Quer dizer, quando você não concorda, você pode até não concordar, é um direito, para isso existem os ateus, isso desde lá do iluminismo da Idade Moderna, que já se falava dos ateístas, né, os ateus, agnósticos, mas é um direito que eles têm. Esse tipo de coisa. Mas você não tem o direito de destruir a convicção do outro. E aí Divaldo chama a atenção disso e ele dá o título do comentário, Eu Protesto.
Então, o ateu, ele não tem esse tipo de atitude intolerante. Ele simplesmente diz, eu não acredito em Deus. Agora, o mais engraçado é que entre os ateus, eu tenho vários amigos e amigas que se dizem ateus e ateias, que têm atitudes cristãs. Então, eu tenho uma amiga que, de vez em quando, ela... Olha, eu tenho aqui algum material para doar, você tem para unidirecional? Eu digo, olha aí, ó, atitude cristã. Só falta agora você dizer que eu agora tenho religião. Eu falei, não, religião é atitude. Acima de fala são atitudes. E os ateus não cometem esse tipo de atrocidade. O problema é que o ateu é ateu graças a Deus. Exatamente. Pelo menos ele tem respeito por quem acredita. Não, né? deixa de ser verdade não, Pacheco, porque o indivíduo não acredita em Deus por causa de Deus. Exato. Ou seja, porque Deus existe. Então, em contraposição à existência de Deus, o cara chega e diz, olha, eu não acredito em Deus. Então, ele continua sendo ateu, graças a Deus. Outra coisa da fala de Limiro que eu pensei aqui, quando ele citou a amorosidade e o amor como instrumento de demonstração do progresso. E durante muito tempo se pensa que o amor é um dom, que é algo do sentimento. E o amor não é. Amor é uma atitude. É prático. E a atitude você faz, isso. Você realiza. E você aprende a realizar. Você aprende a amar. Isso. Por quê? Quando você abre os olhos para a realidade da vida e quando você vê que doeu, você aí começa a perceber o quanto o desamor provocou essa dor. Daí, quando se fala que a dor é um grande instrumento de progresso, é exatamente dentro desse sentido. Por quê? É uma dor de cabeça que faz com que a medicina descubra uma grande infecção no organismo. E se o doente se levante para buscar ajuda. Para buscar ajuda. Então, o amor não é algo que a gente espere que já nasce amante. Não. Nós não sabemos o que é o amor, mas aprendemos com a vida como é bom amar. Agora, claro que não é aquele amor sentimento, aquele amor de propriedade, de eu quero para mim, é só para mim, não. O amor é incondicional. É como se fosse uma mãe que ama todos os filhos com a mesma intensidade, só que se for da outra, não presta. Se for da outra, não presta. Os gregos chegaram a fazer uma leitura desse amor e separaram, deram, digamos, nomes aos vários tipos de sentimento que nós às vezes chamamos de amor e não é ainda. É porque o verdadeiro amor é o que eles chamaram de ágape, aquele amor maior, desinteressado, fraterno, né, que não espera retribuição. Então, a gente tem que entender o amor como uma escolha, você colocou muito bem, e é uma escolha que você vai ter que construir, porque também não é fácil amar. Começa pela dificuldade de amar a nós mesmos. Veja o que é a coisa tão difícil que o próprio Jesus disse. Quando perguntaram a ele qual era o primeiro mandamento, ele sabia que era uma pegadinha que os fariseus estavam fazendo para ver se ele... Porque ele estava pregando o amor e a crença judaica dizia que o primeiro mandamento é amar a Deus. Ele disse, eu sei o que vocês estão querendo. O primeiro mandamento é realmente amar a Deus. Porque é uma questão de você reconhecer quem nos criou. O ser maior que está acima de nós. Esse é o primeiro reconhecimento. Mas aí ele diz, eu dou o segundo mandamento que é semelhante a esse, que é amar ao próximo, olha a condição, como a si mesmo. Aí é que tá o nó da história. Porque amar a si mesmo é preciso primeiro se conhecer, porque você não pode amar aquilo que você não conhece. E eu costumo dizer o seguinte, o ato de amar não é decreto divino, é aprendizado. O próprio mineral, quando ele se junta com o outro, pela necessidade, e aí o que é que essa necessidade faz? Gera um benefício, é o caso do hidrogênio com o oxigênio. Aí qual é o benefício que gera? A água que a gente bebe. O animal, ele tem aquele instinto, que é uma manifestação de amor, e aí ele gera toda uma proteção às suas crias. O homem que tem o raciocínio, ele vai aprendendo também a amar pela necessidade. Como é que foram construídos, implantados os primeiros agrupamentos sociais? Pela necessidade da sobrevivência. E aí, a partir dessa necessidade de sobreviver, o homem disse, não, eu tenho que ter outros companheiros, outros amigos para me ajudar a sobreviver. E aí, a partir daí, ele foi descobrindo a utilidade dessa
convivência, dessa aproximação, e aí começou a descobrir qualidade. A partir dessa descoberta, ele disse, bem, agora eu vou aceitar o outro, vou tolerar o outro, vou suportar o outro. E aí, nesse aprender a conviver com o outro. Nesse convívio, exatamente, ele vai aprendendo a conviver, a descobrir qualidades e defeitos, até eu chegar, como disse Francisco, até chegar ao ponto de dizer amar por amar. É por isso que Francisco de Assis dizia, né? O melhor do amor é amar. Quando o jovem se aproxima de Jesus e diz, mestre, como é que eu vou ler todos esses artigos da Torá, que ainda não existia a Bíblia, porque o Novo Testamento ainda não estava escrito, estava em construção, porque Jesus é que estava dando os instrumentos e os argumentos para que mais tarde os apóstolos pudessem escrever a história que vem formar o Novo Testamento, mas ele dizia, mas como é que eu vou conseguir decorar tudo isso? E Jesus disse, olhe, não precisa se preocupar muito. Para você entender tudo que está aí, apenas ame. Porque tudo que é para ensinar isso é para amar. Então, o amor é essa ferramenta divina que nós precisamos construir ao longo do tempo para que cheguemos ao amor incondicional. Por enquanto, nós estamos naquele amor condicionado à reciprocidade. Não é? Mas, aos poucos, nós vamos abrindo mão dessa reciprocidade para que ele seja tão grande como Madre Teresa de Calcutá expressou. Não me interessa quem não ama, importa é que eu tenho amor para dar. O próprio Chico Xavier dizia assim, se o outro tem alguma coisa contra mim, o problema é dele. Mas se eu tenho algo contra o outro, aí o problema é meu. Então eu tenho que me trabalhar naquilo que é ruim ou bom em mim. O que é ruim a gente vai tentando burilar, né? Toma bastante água para ver se vai diluindo. E o que é bom a gente vai potencializando, vai botando fermento, né? Tudo que a gente tiver de bom vai botando bastante fermento para crescer, multiplicar e a gente distribuir. Então, o amor, a gente precisa, é treino. Porque a gente aprendeu, nós nascemos simples e ignorantes. Se nós nascemos simples e ignorantes, a gente vai aprendendo ao longo da vida. Na convivência, na orientação. E vai se conscientizando, né? A partir das informações que a gente recebe. Que o pessoal tem uma prática de dizer assim, eu estou conscientizando as pessoas. Bobagem. Ninguém conscientiza ninguém. A gente informa. Como não educa ninguém. Exatamente. A gente dá as informações, dá o caminho das pedras, para que as pessoas absorvam aquele ensinamento e se conscientizem. Então, é uma coisa que precisa ser desconstruída. A outra coisa, eu sou tolerante. Não, eu não quero aprender a tolerar. Eu quero aprender a respeitar, eu quero aprender a conviver. Porque quando você diz, eu vou tolerar, significa que aquilo tem um limite. Eu vou tolerar até aqui. Se eu estou tolerando, eu tenho um limite para aquela tolerância. Então, eu estou me exercitando para não tolerar nada. E sim, conviver, aprender, aceitando respeitar, como respeitando. Porque no momento que eu descubro que eu sou bastante limitada, graças a Deus, senão não tenho nada para aprender, como eu tenho muita limitação, graças a Deus, fica mais fácil entender, olhar o outro como extensão de mim, que também não é perfeito. Se ele tem limitação, se ele tem defeitos, eu também tenho. Então vamos juntar aqui. Onde é que a gente pode se apoiar? No meu defeito para melhorar um pouco o seu, no seu eu melhoro um pouco o meu. Então, essas coisas a gente precisa estar trabalhando. Então, eu aboli completamente essa história da tolerância. Né? Eu vou tolerar, tem que ser tolerante. Não, eu apenas quero aprender a respeitar. É porque tem uma ideia que é o seguinte. Aliás, essa é Mara Lacerda, que veio nos visitar hoje, dá o prazer da visita, logo depois do Carnaval. Deve ser o quê? As cinzas que vão chegar por aqui. Mas... Eu só brinquei no bloco dentro de casa, viu? Pelo menos brincou. Não, mas é assim, você pula da sala para o quarto. Exatamente. Veja aqui, da sala para a cozinha. O Carnaval é uma festa tão assim, aconchegante, que ela não fala em dançar, ela fala em brincar. Isso. Todo mundo vai pra rua brincar. Isso. E brincar é ruim? De jeito nenhum. O problema é a forma. Exatamente. Mas não vamos jogar pedra nos carnavalescos. Não, de jeito nenhum. Carnavalesco também é nosso irmão. Eu gostaria só colocar uma coisa rápida. Só colocar uma coisa rápida. É que o Espiritismo, como ele sintetiza a questão da evolução.
Porque quando você diz assim, nós nascemos ou fomos criados simples e ignorantes, automaticamente você pressupõe um processo evolutivo. Se eu partir da ignorância, significa, pressupõe-se que eu vou atingir a perfeição. E aí o que é que a gente deduz disso? O que Jesus disse bem lá atrás. Sede perfeitos como é perfeito o Pai. Esse sede perfeito é uma caminhada evolutiva. É a mesma coisa como a gente diz, nascemos simples e ignorantes, então significa que eu vou atingir a angelitude. Bom, nós temos um ouvinte na linha, vamos ouvir. Alô? Alô? Bom dia, Soares. Bom dia, Pacheco, bom dia, Limiro, Adilson e a nossa convidada Maraí. Aí não sei se é a primeira vez, mas estou ouvindo hoje, aqui com satisfação a todos vocês. E mandar um abraço aí para dona Gerlene, que já participou, professor Jorge Lírio, que daqui a pouco estará aí com suas reflexões, que contribuem muito para a doutrina. Mas eu me peguei em uma palavrinha aí, logo no início do programa, do nosso querido Dr. Vandilson Soares, né, esse abnegado, estudioso da doutrina, como vocês são também. Em que ele citou o programa do radialista aí, saudoso Newton Moura Costa, né, que era Vamos Acordar. Dr. Vandilson, dentro dessa transformação que o mundo passa, essa transição que estamos vivendo, certo? Em busca da evolução, certo? Eu pergunto a vocês, né, a minha indagação vem disso aí, dessa deixa aí, de vamos acordar, certo? Eu fico assim, certo, em vamos acordar, porque eu acho, né, que nós acordamos para viver enxergar o que estamos vivendo aí, né? Toda essa coisa ruim que está acontecendo, né? E às vezes a gente não enxerga nem as coisas boas diante de tanta maldade que está se passando no mundo, tanta perversidade, mas faz parte da transição. Então, a minha indagação é o seguinte: dentro da evolução, né, do espírito encarnado, qual a contribuição, né, do sono, né? Porque a gente ouve testemunhos aí de algumas pessoas, alguns compositores que dizem, eu estava dormindo e me despertou, eu peguei a caneta e me veio essa canção, essa letra aqui, essa poesia, e assim se vai. Não, e diante disso aí, dessa deixa de Dr. Vandilson, que vamos acordar, qual a importância do sono na evolução do espírito encarnado? Inclusive, né, certo que os pesadelos existem também, está no parto, mas os desdobramentos acontecem também no momento do sono. Então, eu queria que vocês falassem a respeito aí, esclarecessem a importância, né, que o sono tem na evolução do espírito encarnado. Um bom dia a todos e muita paz. 3017 5090. 3017 5089. Carlos Pacheco. Bom, Soares, tem uma coisa que eu não consegui ainda, foi ser um leitor de sonhos. Não é? Fala com o Adenal. O Carlos Bernardo, mas já desencarnou. Porque o sono é uma parte da existência. Então, quando nós estamos dormindo, nós estamos vivos. Estamos vivendo. Agora, às vezes, o sonho nos serve de alerta, que ele pode trazer uma previsão de algum ato que vai acontecer, pode nos levar a um passado que nós nem lembramos, nem está no nosso arcabouço de vida diária. Agora, o que eu acho mais interessante é que eu durmo pensando numa coisa e sonho com outra. É a resposta que você não está entendendo. Quer dizer, o sonho faz parte do tempo de vida útil que o ser humano tem. É como se estivesse morto, vivo. Ou seja, o espírito se afasta do corpo, porque o corpo precisa repor as suas energias e o espírito continua viajando por aí, passeando. Às vezes ele recorda, às vezes não, mas não tem nenhuma
função específica no processo de evolução, porque ele é uma parte da nossa vida. Eventualmente, Pacheco, você pode ter um sonho, Alô, por exemplo, Jorge Lídio, durante na o sono, linha. em que o indivíduo Alô? receba algum alerta, algum aviso, Alô? tem algum contato com essa espiritualidade que está sempre nos acompanhando e que durante o desprendimento do espírito do corpo, durante o sono, é a oportunidade que às vezes a espiritualidade encontra para nos trazer alguma orientação, algum alerta. Não. Mas né? dentro do Mas contexto da não que pergunta, isso tenha, digamos assim, uma função específica dentro do planejamento reencarnatório do indivíduo, por exemplo. Então, Mas eu quero apresentar mais uma vez Tô nossa ouvindo, Mara não. Lacerda, porque ela está Alô? aqui porque ela tem algo especial para Agora- conversar com todos os nossos ouvintes. Você já Tá pode falhando. introduzir o seu assunto, que já está até aqui. ó. Jorge vai entrar com o comentário dele e você fale aí sobre esse evento. Aliás, eu quero lembrar que a Federação Espírita vai realizar um evento amanhã que é imperdível. Um encontro estadual sobre educação espírita com a presença de Ney Prieto Pérez. É imperdível. Ney é realmente um palestrante, um escritor, um professor que tem realmente uma grande contribuição a dar. E quem não tiver o que fazer domingo de manhã, vá lá. E se tiver o que fazer, transmita para outro dia, transfira para outro dia, mas vá participar desse evento, porque realmente é imperdível. Simara, bom dia mais uma vez. Bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui. A gente vai afinar esse negócio aqui dessa bancada para frente, né? Porque senão eu vou ficando Ela vermelha cada está vez que vendo eu como é que venho ela vai aqui. pagar a dívida Isso. dela. Porque está crescendo. Está Só tá aumentando. crescendo. Jesus, tem piedade. Haja cartão de crédito para Pois pagar. é, rapaz, haja limite nesse cartão. Gente, assim, Já Limiro? limite. Opa, ia passar a bola para ele. Eu vim aqui por causa de um convite, mas assim, como muita gente, o Limiro, por exemplo, que me acompanha mais de perto, sabe, a gente está sempre envolvido com ações sociais. E como eu sou uma bajuladora da seara espírita, então tudo que eu considero que é bom, a gente está tentando botar à disposição dos companheiros do movimento espírita. Antes de falar desse convite aqui, eu quero informar o seguinte: nós tivemos a sorte de conseguir um canal para atender pessoas acima de 60 anos que precisam de tratamento de catarata. Então, eu comecei a procurar as casas espíritas que fazem trabalho com idosos para a gente fazer os mutirões, né? Faz a triagem e o pessoal já sai, no dia da triagem já sai de lá com dia e hora marcada para iniciar o tratamento e até a cirurgia. Então, assim, eu quero deixar aqui à disposição de todas as casas espíritas, as que trabalham ou não com idosos, que divulguem essa possibilidade do idoso ser atendido, porque a dificuldade é imensa para se marcar pelo serviço público. E como eu consegui esse canal aí, a gente está colocando à disposição do movimento espírita. Então, a partir de 60 anos, se a pessoa estiver necessitando de atendimento, a gente consegue. Pode fazer um contato aqui com a rádio, que a gente organiza. Se tiver que montar um mutirão de catarata, a gente monta. No dia 23, a gente está fazendo um mutirão de catarata lá no CETRASC, no IAPI. Já fizemos lá no Filomeno de Miranda, que foi um recorde de público. E eles pediram para repetir em Canabrava, que eles têm uma creche lá. Também foi um recorde de público. O pessoal todo já atendido. Muita gente já começou a fazer as cirurgias. Então, depois que sai de lá, a pessoa não precisa mais se preocupar com nada, porque todos os tratamentos vão ser Agora, feitos eu na lhe clínica. pergunto, esse canal, ele tem algum vínculo com o governo ou é um Não, grupo? não, é uma clínica, Uma clínica. né, uma clínica que eu divulgava, né, os mutirões. Aí, quando foi recente, eu faço meu acompanhamento. Se você quiser dizer o nome da clínica, não, pode é dizer. Clivan. Ah, É a Clivan, que é ali na Garibaldi. Uhum. Então, eu perguntei para eles se eles não atenderiam no local, na localidade, em vez de eu mandar o pessoal direto para lá. Eles disseram que sim, aí eu comecei a fazer isso. Só que aí eu resolvi puxar a brasa para nossa sardinha, que eu não sou besta. Aí comecei a divulgar com todas as casas e a gente já conseguiu, só em casas espíritas já fizemos 5 mutirões. Mas tem algumas casas que não tem estrutura, né, para fazer o atendimento. Tem espaço físico. Exato. E aí, para essas casas também, eu estou me colocando à disposição para fazer os encaminhamentos. Aí a gente manda
a ficha para o pessoal preencher e a gente pede à clínica para marcar um dia para fazer esse grupo todo dessa casa para ser atendido, lá na clínica mesmo. E lá na clínica fez a triagem, ela já começa a fazer todos os exames, tudo, faz a cirurgia, o acompanhamento todo. Certo? Nós vamos continuar conversando sobre isso, porque é interessante, já surgem algumas ideias, mas nós vamos ouvir o comentário de Jorge Lírio. Depois tem mais informação. Bom dia, ontem foi o Dia Internacional da Mulher, mesmo sabendo que todo dia é Dia da Mulher. E fomos acolhidos com uma voz feminina hoje no programa. Parece até anúncio comercial. Através dos tempos, sempre a mulher foi injustiçada, perseguida e discriminada. Podemos perceber algumas dessas declarações escritas ao longo do tempo. Então vejamos o que já foi decretado para a mulher. Todas as mulheres que seduzirem e levarem ao casamento os súditos de sua majestade, mediante o uso de perfumes, pinturas, pentes, postiços, perucas e recheio nos quadris, incorrem delito de bruxaria e o casamento fica automaticamente anulado. Constituição Nacional Inglesa, lei do século XVIII. E segue mais uma blasfêmia. O pior adorno que uma mulher pode querer usar é ser sábia. Lutero, teólogo alemão, reformador protestante, século XVI. E dando sequência aos absurdos, que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Se quiserem ser instruídas sobre alguma coisa, interroguem em casa os seus maridos. São Paulo, apóstolo cristão, ano 67 depois de Cristo. Na Bíblia, a mulher chama o esposo de patrão e senhor. Jesus resgatou o feminismo, iniciando um novo alento para as mulheres, quando em plena praça pública conseguiu erguer a mulher decaída, mostrando que ninguém erra sozinho. Ela era vítima da cumplicidade machista da época. Desde 1857, o Espiritismo, com Allan Kardec, reabilita a mulher com informações que contrariam as opressões e injustiças. Na pergunta 817 do Livro dos Espíritos, observamos: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Resposta: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Mais adiante iremos ver a pergunta 818 do mesmo livro, de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões. Resposta: no domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito.
Para comprovar o que foi dito, vejamos o decreto de Le Ménagier de Paris no século XIV. Quando o homem for repreendido em público por uma mulher, cabe o direito de derrubá-la com soco, desferir-lhe um pontapé e quebrar-lhe o nariz, para que assim, desfigurada, não se deixe ver envergonhada de sua face. E é bem merecido por dirigir-se ao homem com maldade de linguajar ousado. Tratado de conduta moral e costumes na França, século XIV. Conforme observamos, Allan Kardec, que viveu na França, nunca aceitou esses conceitos errôneos, os quais agrediam a imagem da mulher, e justifica sua defesa no que escreveu no Livro dos Espíritos, conforme vimos anteriormente. Kardec sempre defendeu todas as Madalenas ou não, expostas ao escárnio e às discriminações injustas e propositais da sociedade de sua época. Jorge Lírio, para o programa A Voz do Espírito. 3017-5090. 3017-5089. Carlos Pacheco. Hoje Jorge foi fundo, profundo e oriundo. Porque falou da mulher, falou bonito. Mas vamos aproveitar logo ao momento de humor? Os dois índios, Cão e Fúcio, dos quadrinhos para o rádio, com J. Mendes, cartunista. Meu filho Fúcio, o sujeito no carnaval, vestido com a camisa do Flamengo, e agredia todo o torcedor com a camisa de time contrário. Envolveu-se numa briga e morreu. O que ele vai ouvir quando chegar na erraticidade? Estando ele com a camisa do Flamengo, vai ouvir dos seus adversários o seguinte: uma vez Flamengo até morrer. Carlos Pacheco. Bom, voltamos aí. Nós estamos hoje lançando um novo quadro, inclusive eu amanhã já vou providenciar fazer uma vinheta. Eu acho que foi isso, uma solicitação de alguns ouvintes que, ao me encontrarem na rua, falaram sobre isso, né? E eu resolvi criar um quadro que é o que é o Espiritismo. E nós vamos, a cada semana, trazer um dos conceitos sobre Espiritismo para que a gente possa fortalecer a ideia e explicar à população que não conhece o Espiritismo a começar a tomar contato. E aí o histórico, tudo isso, nós vamos contar aos poucos em áudios gravados de 3, 4, 5 minutos. Então vamos ouvir o primeiro primeiro áudio. O que é o Espiritismo? É o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contido nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. O Espiritismo revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento.
Abrange também conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca. O Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humanos, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional e social. Os ensinos fundamentais do Espiritismo são: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O universo é criação de Deus. Abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Além do mundo corporal, habitação dos espíritos encarnados, que são os homens, existe o mundo espiritual, habitação dos espíritos desencarnados. No universo, há outros mundos habitados com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos e menos evoluídos que os homens. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor, abrange tanto as leis físicas como as leis morais. O homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. Os espíritos são os seres inteligentes da criação, constituem o mundo dos espíritos que existe e sobrevive a tudo. Na próxima semana daremos continuidade ao nosso estudo. 3017-5090. 3017-5089. Carlos Pacheco. Bom, agora vamos dar sequência à nossa entrevistada de hoje, aliás, membro da nossa equipe, que ficou afastada durante algum tempo, mas por força maior. É uma membro fugidia. Não, é porque ela é voluntariosa. Vem quando dá vontade. Ô, Jesus, olha que maldade. Isso é bullying, gente. Só porque eu estou em minoria aqui no estúdio, que é isso? Só porque eu sou buliçoso? Mas Jorge já defendeu as mulheres aí, já disse o que tinha. Pronto, que o Jorge dizer. defende, o outro vem aqui, parte da agressão. Que é muito isso? pelo contrário. Aqui é um ato de amorosidade. Ah, pronto, tá certo. Tô entendendo esse amor. A outra pauta que eu quero falar com o público aqui, que é muito importante também, eu sou a pessoa das causas, das diversas causas humanas, né? Graças a Deus, eu acho que eu vim com essa missão e eu adoro, é minha cachaça, né? Me envolver nas causas humanas para poder divulgar, participar. Vandilson vai se aborrecer com você, viu? Vai? Ai, Jesus. Você falou em cachaça. Mas minha cachaça Vandilson não quer nem que fale. Então, assim, no próximo sábado vai tá tendo um evento, o Março Laranja, que é a conscientização da doação de medula óssea. Então, no sábado, lá no Salvador Shopping, vai estar acontecendo, vai estar o Hemóvel parado lá, e o grupo do projeto Doadores por Amor vai estar lá fazendo o cadastro de pessoas para serem doadoras de medula óssea. Então, eu convido todos os ouvintes que participem disso, que divulguem, porque são centenas, milhares de pessoas que estão perdendo a vida porque não encontram doadores compatíveis. Não é muito fácil. Então, e a doação de medula óssea é a única doação que você não precisa da autorização de familiares, que você doa em vida. Então, as pessoas podem decidir fazer isso e salvar muitas vidas. Nós temos um número de crianças ali na Martagão Gesteira que é terrível. Então, aliás, nós já fizemos um programa aqui com a coordenadora desse trabalho lá no Martagão Gesteira, falando sobre isso. E é bom que a gente reforce. Exato. A gente precisa entrar, abraçar essa pauta, porque é salvar vidas. Então, a gente pode trabalhar como voluntários, eles fazem um trabalho belíssimo lá no Martagão, no GAAC, no NASPEC, como é o nome do outro que fica ali na saúde? Esqueci o nome agora. Tem o GAAC, o NASPEC e o outro que fica ali na saúde. Então, esse pessoal faz um trabalho belíssimo, porque assim, é doação, é se doando. Porque o grande problema é que as pessoas doam coisas, mas doar-se é o grande desafio ainda do ser humano, né? Porque não fica esperando algo em troca. Então, quem puder, vá no Salvador Shopping,
Na entrada do Salvador Shopping vai estar o imóvel, o grupo do Doadores por Amor, e tem direito a brinde, viu? Quem se cadastrar como doador de medula óssea vai ganhar brinde. Agora eu lhe pergunto, essa coleta é coleta de sangue? A pessoa pode ir lá para doar sangue ou para se cadastrar como doador de medula óssea. Sim, mas o que eu lhe pergunto é o seguinte, como você disse que pode dar em vida, eles já podem coletar esse material e deixar armazenado como faz com sangue? Quando a pessoa vai e se cadastra, ela tira uma gota de sangue para poder analisar e entrar no banco de dados para se depois descobrir a compatibilidade. Se em algum momento porque é 1 para 100 mil pessoas a compatibilidade de uma medula óssea. Se em algum momento a pessoa foi identificada como doadora compatível, ela é chamada. Aí tem aquele doador compatível em 50%, em 100%. Então, ela faz essa doação, mas ela não armazena o material. Ela só vai coletar o material quando ela é identificada no cruzamento do redome que ela é compatível com alguém que está necessitando receber a medula óssea. Então, não dói, não tem problema. É uma coleta, é uma gota de sangue que é analisada para poder entrar nos dados do redome. Agora, a medula óssea, ela é retirada do sangue ou é diretamente na medula, na coluna? Ela é retirada do líquido da coluna. Da coluna. Isso. Mas as pessoas que doaram, até hoje as que eu conheço, essas pessoas se sentem como se elas tivessem renascido. É impressionante o depoimento de quem doa, que tem a chance de encontrar um doador compatível. A felicidade dessa pessoa parece que é maior do que a Qual é o quem limite recebe. de idade? É até 55 anos para ser doador. Então, Adilson Fonseca está intimado a aparecer lá para doar a sua... para se cadastrar como doador de medula óssea. Tomara que apareça alguém antes de você morrer. Meu Deus. Primeiro porque eu não vou morrer. Mas a medula vai. Mas aí eu estou falando de medula óssea. Mas aí é transitório. Sim, mas aí, você sem o corpo você não vai dar nada. A córnea, tudo é sem o corpo você não vai dar nada. Como espírito você não doa nada. Não, mas o mais importante ainda, como diz Joana de Ângeles, sem a vontade a gente não faz nada. Então tem que ter a vontade, as pessoas têm que ter a vontade, se predispor a ser doador. Agora, quanto ao limite de idade, eu até agradeço, mas eu já passei um pouquinho desse limite. Ah, é? Rapaz, então vai cair tudo nas costas de Aelson. É o único menino que tem aqui. Agora, gente, a coisa é séria, né? É importante. Ajude a divulgar essa campanha, que ela é permanente, mas como o pessoal criou esse maço laranja como uma forma de intensificar a campanha, vamos ajudar. Vocês vão ter a oportunidade de estar lá conhecendo pessoas transplantadas que sempre participam dos movimentos, pessoas que estão em fase de receber a medula. E outra coisa que é trágica, né? Eu sofro muito com isso, porque como a gente está envolvida nessas causas, a gente termina se envolvendo com as pessoas, né, que necessitam da ajuda, as famílias. E a gente está falando aqui basicamente de pessoas carentes, né, porque o pessoal que tem recurso precisa, encontrou o doador, está resolvido o problema. Mas as pessoas que são carentes, a Bahia não tem um centro de transplante de medula óssea infantil. Quando a criança dá a sorte de encontrar esse doador compatível, ela tem que se deslocar para São Paulo ou para Curitiba. São os únicos lugares que tem um centro de transplante de medula óssea infantil. Então, nós estamos nessa briga, já fizemos audiência pública, já acionamos o Ministério Público, porque na Bahia tem locais onde pode funcionar o centro, equipes qualificadas para o transplante e, no entanto, não existe. Então, nós estamos também nessa briga. Mas existe uma grande demanda local para pessoas necessitadas de medula óssea? Muito, existe. E imagina, quando a família descobre que uma criança, seu filho... Sim, mas filha, mesmo tendo uma grande demanda, há uma grande possibilidade de encontrar doadores compatíveis? Porque ou os doadores são Não, é porque os doadores são no Brasil inteiro. Né? Então você pode encontrar, então a pessoa encontrou o doador, a pessoa é da Bahia, o doador é de Pernambuco. Para fazer o transplante, tem que se deslocar o doador e o paciente para o local onde vai ser feito o transplante para coletar
para fazer esse procedimento. Então, é um absurdo que a gente precisa romper essa barreira. É só a gente observar e até porque eu já fiz algumas reportagens sobre isso, no Roberto Santos, por exemplo, a gente vê, e aí está também no site da Secretaria da Saúde, a gente vê os inúmeros tipos de doações, as inúmeras necessidades do transplante de órgão. E a gente vê do transplante de córnea, que é o mais comum, ao transplante de medula, que é o mais difícil. A gente vê que há uma grande diferença entre o número de doadores e a chamada fila de espera. E uma outra coisa interessante, como ela colocou aí, é isso que fique bem claro, isso é um programa nacional, é do Ministério da Saúde, que todas as secretarias de Estado têm isso. Então, o necessitado, o paciente, ele pode estar aqui em Salvador, ele pode estar lá em Cafarnaum, no interior do Estado. E aí o Ministério da Saúde, nessa central de regulação, nessa central de transplante, ele identifica que existe um doador compatível lá no Amapá. Então, o Ministério da Saúde providencia, junto com os estados, o transporte desse paciente para o local onde ele possa fazer a cirurgia, o que for necessário. Então, por isso que é importante, não só aqui, mas é uma coisa o cara pode estar em qualquer cidade do interior e ele pode se inscrever, que ele vai ser o doador à espera de um necessitado. Eu lhe pergunto, não sei se você teria condição de responder, até porque você é apenas uma voluntária ajudando uma causa, mas não é a sua área de atuação. Os equipamentos utilizados para a execução dessa tarefa são de alta complexidade ou exige apenas a habilidade do profissional? Na verdade, você tem que ter um centro preparado para receber essa pessoa transplantada, porque ela precisa ficar isolada por pelo menos 6 meses. Então, é uma UTI especial para poder atender esse paciente. Não é uma UTI que vai atender outros tipos de paciente. É exclusivo para isso. E nós não temos. Então, custo alto. Agora, repare, porque a ideia não é que o custo seja alto ou baixo, é o custo-benefício. Isso. Porque se você tem um centro como São Paulo, que é, talvez geograficamente, praticamente o centro do país. Uma pessoa que está em Cuiabá, ele chega em São Paulo com mais facilidade do que se ele estiver na Bahia. Eu, para viajar para Goiânia, por exemplo, eu tive que fazer conexão. Ou eu faço em São Paulo ou eu faço em Brasília. Então, de repente, os custos para enviar para São Paulo seja menor do que para a Bahia, em decorrência da necessidade de você deslocar as pessoas, 2 pessoas, o paciente e o acompanhante e o doador. Isso. Então, realmente, eu acho, a minha visão, né? Um pouco mais nesse sentido de que haja uma central mesmo no Brasil, em algum lugar do Brasil, uma central para fazer tudo isso. Melhor do que está instalado. Por exemplo, aqui na Bahia tem, mas se você não tem demanda, porque você pode ter uma demanda de necessitados, mas não tem uma grande quantidade de doadores. Você já desafoga São Paulo e Curitiba, quando você tem um outro centro. Mas se você amplia o centro lá em Curitiba, ou lá em São Paulo. Mas deixa eu te dizer, quando a pessoa descobre que tem uma pessoa que vai precisar de um transplante de medula, já é um drama nessa família. Normalmente é a mãe que se afasta de casa. Você chega no Aristide Maltês, as mães estão internadas com os filhos. E os outros filhos estão em casa. Muitas não têm, são mães solteiras. Exato. Então, são pessoas muito pobres, que dependem de cesta básica, que dependem da ajuda dos outros. Quando essa pessoa se desloca daqui para São Paulo, eles recebem da saúde o tal do TFD, que é o tratamento fora do domicílio. Que na Bahia, a diária, custa R$50. Esse TFD é R$50. E essa pessoa vai para lá, para São Paulo ou para Curitiba, e só começa a receber a tal da diária 15 dias após estar lá. E ainda atrasa o pagamento. Eu sei porque eu acompanhei o caso da Yasmin, aqui, que foi do ano passado. Yasmin fez a segunda vez, deu tanta sorte, 2 vezes ela conseguiu doador compatível. E a família ele providencia o transporte e tudo. E tem uma casa de apoio lá em São Paulo, tem uma casa de apoio em Curitiba. E essas casas de apoio não são mantidas pelo governo. São pessoas de boa vontade, como tem o NASPEC aqui, pessoas de boa vontade que se dispuseram a receber essas pessoas em casa. Aí tem esses centros.
Aí, depois de 15 dias, essa pessoa, o dinheiro não entrou. Como é que essa pessoa vai comer? Como é que ela vai se deslocar? 50 reais. Mal dá para se alimentar. E é 50 reais por cada um. Se o paciente estiver internado, então fica só 50 reais para o acompanhante, com atraso de repasse. A Bahia diz que ainda é o que paga melhor o TFD. Diz que tem estados aí que o TFD é 25 reais. Nossa Senhora. Certo? Então, quando essa pessoa vai para lá, ela fica pelo menos 6 meses. Então, aí você vê muitas campanhas do pessoal fazendo rifa, fazendo bingo. Aquele menino que pintou os quadros, que ganhou a mídia toda, né? O garoto que pintava os quadros, vendeu todos os quadros. Aí a família consegue deixar um recurso para os outros familiares aqui continuar sobrevivendo, enquanto se desloca para lá. Então, o que a gente pretende, ampliando o número de centros, é porque, por exemplo, a Bahia atende diversos, Maceió, Alagoas, então tem muitos casos de Maceió e Alagoas que o pessoal trata, Sergipe, que é tratado aqui, que vem para cá. Então, se tiver, pelo menos na Bahia, já desafoga um pouco esse distanciamento. E a gente fica com mais opção, porque a Bahia tem um volume muito grande de casos. Então, a quantidade de crianças, eu fico arrasada cada semana que o pessoal posta. O menino não resistiu. A menina não resistiu. Aí vamos correr atrás de dinheiro para poder alimentar a família, para poder o pessoal chegar lá e aguardar o TFD ser pago. De levar até 2 meses, eu tive que ir brigar com o pessoal para liberar o TFD da mãe da Yasmin. Porque tinha 2 meses que eles não repassavam a diária do pessoal. Então tem esse tipo de coisa esse que acontece. Esse TFD é verba do governo federal ou do Estado? Quem repassa é o governo do Estado. Sim, agora por que o Estado é menor do que o outro? O governo federal, através do Ministério da Saúde, passa para os estados e em cada estado existe um valor de acordo com a população, de acordo com a estrutura. Existe toda uma complexidade desnecessária. Desnecessária. Porque a pessoa é a mesma, a necessidade é a mesma. Então, se é de Sergipe... São critérios estúpidos. São critérios muito complexos. Mas, enfim, o que a gente observa é uma questão mesmo, é uma questão complexa. Existe também uma complexidade imensa de necessidade da própria saúde. Mas aí a gente observa uma outra discussão, é a questão da gestão dos recursos públicos, né? Qual é a prioridade? Aí nós vamos entrar outra discussão. E não podemos entrar, porque o programa aqui é a voz do Espírito. Exato, a gente tem que ver as repercussões espirituais dos problemas. E aí como é que esses gestores estão? Sinta-se espírito. Exato. E aquelas crianças que estão portadoras também são espíritos. E os doadores também são espíritos. Então, esses espíritos é que têm necessidades especiais. E nós precisamos, na verdade, de levar essa ideia de aliviar o sofrimento com base na informação espiritual. E a gente fazer o que está ao nosso alcance. Ao nosso alcance. Cada um que faça aquilo que achar que pode e deve fazer. Né? E a gente vivenciar Santo Agostinho. Eleva a informação e com essa informação você vai fazer o que com ela? Por exemplo, quando essa informação chegou para mim, o que eu posso fazer com essa informação que chegou para mim? Exato. Espalhar, mostrar que existe uma necessidade. Mostrar a necessidade. Pessoas se envolverem para buscar a solução. Que as pessoas estão também envolvidas nisso aí entendam que o sofrimento não é gratuito. Nosso discurso já avança um pouco mais. O sofrimento não é gratuito. Eu tenho um problema em casa, o problema é meu. Já ouvi isso de várias pessoas, amigas. Não, o problema é dele, eu sei que é meu. Às vezes eu preciso da ajuda de alguém. Mas não vou ficar me lamuriando, porque quando eu vou analisar a condição espiritual, eu digo, eu tenho a necessidade disso. E o que a espiritualidade faz... Deus não nos dá o que nós pedimos, mas o que necessitamos. E essa é a ação do amor. É exatamente dar o que a pessoa necessita. E aí vai lhe dar estrutura para você equacionar essa situação, como a gente pode fazer agora com esse trabalho que está fazendo aí. O que é que a gente pode fazer em relação a isso? Exato. A gente identifica que existe o problema. Exato. E eu posso fazer o quê? Posso fazer o quê? Porque é o seguinte, quais são as minhas possibilidades? É uma ferramenta que Deus dá para despertar na gente o nosso amor. Nós fizemos um programa aqui. Nós fizemos um programa aqui, aliás, nós criamos até um quadro de saúde e espiritualidade, e alguns pesquisadores, autores, cientistas, inclusive espíritas, chegaram a uma conclusão, que a doença do corpo é o remédio da alma. Então, bendita doença.
porque está no corpo curando um mal da alma que nós trazemos por conta de nossa incoerência. Porque quem adoece o corpo é o próprio corpo. Fruto do quê? Da nossa incoerência espiritual. Aí eu chamaria a atenção para a beleza e a complexidade do funcionamento da lei de Deus. Porque numa situação como essa, que gera um impacto na família e no entorno, você tem a possibilidade de crescimento não apenas daquele que está passando pela patologia, pela situação dolorosa, como também as pessoas à volta. Do entorno, talvez, sem aquele acontecimento, as pessoas não estariam sensíveis à dor do outro, por exemplo. Sensíveis a, por exemplo, modificar a sua rotina de vida, porque, por exemplo, você cita aí um caso de que uma doença dessa faz com que a mãe se afaste da casa. Então, mudou a rotina da casa. Se não houvesse esse problema, essa patologia, todo mundo ia seguir sua vida normalmente, às vezes até fazendo muitas bobagens, muitas situações inadequadas e tal, e não se despertaria para a dor do outro. Exato. Veja que tem gente, por exemplo, que cria ONGs, organizações, porque o seu filho passou, até desencarnou. A PAI ele não começou conseguiu. Como? Como é que a PAI começou? Exato. Não é? Então, o sujeito, a partir da dor do outro, é que se sensibiliza para atender a dor de tantos outros. É muito interessante. A lei de Deus, rapaz, é de uma beleza, de uma perfeição assim, fantástica, maravilhosa. E só pra gente, até o foco do programa, que é a evolução, a gente percebe, de qualquer jeito, que estamos evoluindo agora pela dor. Mas estamos evoluindo até porque hoje, até pela dor do outro, mas porque já despertou aquela amorosidade que nós trazemos dentro de nós. Eu já me ocupo do sofrimento alheio. Isso já é um evolução. Passo. Já é evolução em relação ao que você era. Porque há alguns anos, décadas ou encarnações anteriores, nós não nos importávamos com situações desse tipo, porque não era com a gente. Mas aí, através do processo da dor, a dor do outro passa também a ser a nossa dor, aí a gente evolui. O que o Joana Dias lhe disse. A gente ainda não evolui pelo amor, mas vai evoluindo pelo amor através da dor. E aqui eu vou aproveitar para trazer a importância do cristianismo dentro desse processo. Porque a assistência social, tal como nós conhecemos, sem restrições, sem olhar a quem, começa com os cristãos. Isso. Com a Casa do Caminho. Porque os judeus, eles realmente se apoiavam, mas dentro só da crença judaica. E hoje nós temos grupos cristãos, ou pelo menos ditos cristãos, que funcionam desse jeito. Exatamente. Há pouco tempo a gente viu... A religião não avançou como poderia. Naquela peregrinação até Aparecida, grupos evangélicos que montam postos para atendimento dos peregrinos. Quer dizer, os caras são católicos, estão lá caminhando em busca dessa fé católica. Mas o grupo de evangélicos, às vezes, tem uma outra denominação de uma outra igreja, não sei se é... Eu não me lembro exatamente. São pentecostais? Não, metodista, uma coisa assim. Então, são várias correntes. Que eles simplesmente não montaram um grupo de apoio. Não importa quem vem. Importa que ele está precisando. Isso. Se está precisando, eu vou fazer aquilo que eles estão precisando. Nós vimos a matéria feita na Mansão do Caminho. E uma das pessoas que trabalham lá na Mansão do Caminho, fazendo triagem, a repórter até da Rede Bahia perguntou se havia algum critério em termos religiosos. Ela disse não, lá não tem negócio de religião, não. Espiritismo é espiritismo para os espíritas, mas as pessoas que vão ser atendidas... São espíritos. Não importa. Bom, vamos ao nosso noticiário? Vamos. A primeira notícia eu não vou deixar de dar, porque a nossa amiga Mara já deu, que é a inauguração desse centro. Ela vai dar de novo. Não deu ainda não? Não, só falei dos outros. Ah, bom, então vamos aqui. O Centro de Atendimento Odontológico à Pessoa com Deficiência será inaugurado no próximo dia 13, às 13 horas, numa parceria entre o vereador César Leite e a ONG Nicho Down Bahia. O ato está marcado para o auditório da Faculdade de Odontologia da UFBA, no 7º andar, na Avenida Araújo Pinho, número 62, Canela. Depois Mara vai detalhar aí a coisa.
Neste domingo, das 8 às 13 horas, é o Dia Estadual da Educação Espírita, que vai ser comemorado na sede do Iguatemi da Federação Espírita do Estado da Bahia, tendo como público-alvo evangelizadores, coordenadores do estudo da doutrina espírita, educadores profissionais e membros de grupos de família. O tema é Caminhos Espíritas para a Educação, presente, passado e futuro, com participação especial do escritor espírita Ney Prieto Pérez. Está marcado para o próximo dia 24 o seminário Assistência Espiritual Domiciliar em Hospitais, que a Federação Espírita da Bahia vai promover em sua sede em Iguatemi a partir das 8 horas e 30 minutos. As expositoras serão as médicas Eleonora Peixinho, Gláucia Paranhos e Aldalci Matos. Inscrições e informações no site feeb.org.br. Será no próximo dia 31, às 16 horas, o primeiro Cine Debate do ano, realizado pelo Grupo Espírita Irmãos em Cristo, desta vez com o filme O Olhar do Paraíso. A entrada é franca e o debatedor será o jornalista Limiro Besnozzi, que ontem, salvo engano, fez aniversário. Exatamente. A instituição fica localizada... 82 anos. Não precisava entrar na idade, mas... que ele já está... exagerado. A instituição fica localizada na Rua das Pitangueiras, 67, em Brotas, quase que de frente à estação do metrô. Mais um curso de Esperanto será ministrado na sede Iguatemi da Federação Espírita. As aulas começam hoje, sempre aos sábados, das 8h30 às 10h30 e às quartas-feiras, das 16 às 17h30, com o professor Cícero Gabriel. Detalhes através do telefone 3359-3323. E a Federação Espírita da Bahia promove, a partir do próximo dia 13, um curso de Espiritismo para surdos, com a presença de uma intérprete da linguagem brasileira de sinais, a Libras. As aulas acontecerão às quartas-feiras, das 19 às 20h30, na sede do Iguatemi da FEEB. Informações pelo telefone 3359-3323. Continuam abertas as inscrições para o 3º Congresso da Juventude Espírita da Bahia, marcado para 19 a 21 de abril próximo no Fiesta Convention Center. A promoção é do setor de juventude da Federação Espírita da Bahia com o tema Jovem, Levanta o Véu do Teu Futuro. Os interessados em participar e apresentar trabalhos devem se inscrever no site feeb.org.br. Da maturidade ao envelhecer, o caminho da sabedoria é o nome do grupo de estudos que a Federação Espírita da Bahia está reunindo no 1º e no 3º sábado do mês, das 14 às 16 horas. O local é a sede da FEEB no Iguatemi, com entrada franca. Informações no telefone 3359-3323. A partir do próximo dia 18, a Federação Espírita da Bahia promoverá 2 cursos da linguagem brasileira de sinais, a Libras. O módulo 1 para iniciantes acontecerá às segundas-feiras, das 14 às 17 horas. E o módulo 2 avançado será às quartas-feiras, no mesmo horário, a partir de 20 de março. Inscrições no site feeb.org.br. O projeto Manuel Filomeno de Miranda e a Fraternidade Espírita Caminhos da Paz e Esperança vão promover o seminário Mediunidade Porta de Luz, no dia 28 de abril próximo, das 9 às 11h30. O local é o Centro Espírita Cruz da Redenção, que fica na rua Almáquio Vasconcelos, número 13, no bairro de Piripiri. O projeto também vai conduzir, na sede do Iguatemi, da FEEB, um grupo de estudo sobre a obra Nos Bastidores da Obsessão. E o primeiro encontro está marcado para hoje. Ou melhor, já aconteceu, já está acontecendo, que vai até às 10h45. Mais informações pelo telefone 3359-3323. Eu acho interessante isso aí, né? Agora, por que Libras? Porque existe uma grande parcela da população que não tem acesso ao conteúdo espírita. Não, mas por que a palavra da linguagem é Libras? Linguagem brasileira de sinais. Então, não é o signo, não. Porque daqui a pouco vão dizer que é a moeda inglesa que está chegando aqui. E também não é a Libra esterlina. Pode ser esterlina porque é super valiosa. Exatamente. Mas também não é o signo porque eu, por exemplo, sou de Áries e aí os arianos que seriam estariam excluídos. Não. E é muito importante esse curso. Eu sou uma pessoa bastante cri-cri, eu sempre observava o seguinte, que o espiritismo ele era inacessível, né?
Porque o cadeirante não pode frequentar a Federação Espírita. O deficiente visual, ele não tem a orientação do pessoal. Só João Eudes, porque é abusado. E a pessoa que é deficiente auditivo também é inacessível. Então, você não tem. Então, quando eu vi essa chamada aí, eu achei super importante. Porque, assim, a população com deficiência, ela é muito discriminada. Né? É porque o nosso dia a dia, nós somos os normais, então a gente não se dá conta dessas pequenas necessidades. Essa questão de Libras, eu trabalhei muito tempo com pesquisa, e uma vez eu estava acompanhando como supervisor um grupo de pesquisadores lá em Alagoas, lá em Maceió. E aí a gente estava aguardando, eles foram fazer a abordagem de alguém para fazer a entrevista, era uma pesquisa de boca de urna política. E aí eles voltaram rindo, 2 rapazes. A pessoa ali é surda. E aquilo me deu um susto, sabe? Eu me impactei com aquilo. Porque eles estavam rindo de uma situação e eu me dei conta de que essas pessoas são cidadãs e elas são excluídas da questão de emitir opinião. Falei, gente, olha que absurdo. Aí eu comecei a fazer a leitura. A pesquisa estimulada para o deficiente visual, ela é perversa, porque você não tem um material em braille para ela. Então, ela é cidadã, ela paga seus impostos e ela não pode participar. Eu vou pedir desculpa aqui, quando você fala que não tem material em braille. Eu tive uma grande dificuldade de fazer uma doação. Era uma sala dessa de material em braille, literatura espírita, toda em braille, para eu doar ao Instituto Baiano de Cegos. Eu precisei usar de tráfico de influência. Imagina, uma amiga minha trabalhava lá e foi falar com o diretor, com isso, com aquilo. Passei quase uma semana tentando, de alguma forma, fazer a doação daquele material. Sabe por quê? Porque existe uma editora no Brasil que todos os livros dela, e são muitos, tem versão em braille para doar. Aí eu fiz uma doação para a Biblioteca Central dos Barris, que também deu um certo de dificuldade para eles aceitarem, mas fiz uma boa doação, porque quando eu assumi a distribuidora do livro da Federação, eu cheguei lá e disse, o que a gente vai fazer com esse material aqui? Deu um jeito. Eu disse, vou dar um jeito, vou doar a quem precisa. Levei para o Instituto Baiano de Cegos e levei para a Biblioteca Central, porque tinha livros em duplicidade, triplicidade, que eles mandavam 5, 6. E os volumes são grandes, porque a leitura em braille, o processo, ele o papel já é mais encorpado. Porque para você ver, é a questão da informação. Né? Então, quando você tem essa dificuldade de ter acesso ao material, quando você tem o material e tem dificuldade para distribuir, todos os livros do Clarim isso. Existem em braille, todos do Clarim. E o Clarim tem toda a codificação espírita e os livros de Caibá Schutter, porque não é coisa desprezível. É por isso que a gente tem que... Aí eu volto de novo à questão do programa. É por isso que a gente tem que incentivar esses avanços, essas evoluções, porque agora já despertamos para a necessidade do curso de Libras. E vou dizer mais, eu tentei e ainda estou disposto a implementar esse trabalho, mas Ednólia, por exemplo, hoje diretora federativa da federação, e hoje... E que era presidente da federação, ela chegou o momento de ter mais de 50 fitas cassete, o tempo da fita cassete. Audiolivro. Então, era um trabalho. Eu tentei, inclusive, fazer isso junto à Biblioteca Central, de doar as fitas cassete. Eu fazer a gravação, a leitura do livro, gravar e entregar. Então, há a possibilidade de se fazer. Aí a gente não pode buscar culpados. Culpados somos nós. Nós é que não estamos fazendo o que deveríamos fazer. Aí, para contemplar, agora, tem uma coisa. Não é uma questão das instituições espíritas. Todas as igrejas católicas de Salvador estão em cima de uma escada. Não, também todas. Isso, mas aí eu vou fazer uma pequena defesa. Aí é uma questão mesmo do processo evolutivo. Isso, exato. Hoje a gente já desperta, hoje a própria acessibilidade hoje... Ela é fruto dessa percepção da necessidade. Então, hoje, por exemplo, alguém faz uma construção e aí lá a federação está fazendo a nova sede e tudo. Então, as pessoas já com acessibilidade. Hoje as pessoas têm essa preocupação com a acessibilidade. As igrejas hoje, os monumentos históricos, as pessoas estão fazendo pequenas reformas, sem descaracterizá-las, mas criando. Nós tínhamos o seguinte, o problema eu sempre discuti isso.
uma das casas mais importantes do movimento espírita de Salvador, e que tem um trabalho fantástico, ele disse: isso aqui é inviável para o deficiente físico, para o idoso, que está ficando idoso. Os frequentadores daqui estão ficando velhos. Então, você na casa de oração Bezerra de Menezes, você tem que descer uma escada e subir outra. Mas agora eles fizeram uma rampa por fora. E você chega até o cenáculo. Mas isso foram as discussões que eu fui tendo no próprio centro, que João Eudes criou, o ajudar a fundar. Eu fui lá fazer uma palestra quando o prédio estava em construção. E eu falei sobre isso, acessibilidade, já nem se falava nisso. Eu digo: vem cá, como é que uma pessoa doente vai chegar aqui? A porta estreita. O que é que ele fez? Quando eu voltei lá, eles abriram a porta. Porque essas observações que a gente tem, porque eu sou assim, quando eu chego, eu estou observando tudo. Porque é o mínimo que a gente pode fazer. Gente, e se vier uma pessoa com essa necessidade, né? Então a gente tem que o tempo inteiro estar. E vou dizer mais, este programa aqui é um programa inclusivo. É uma porta aberta para atender deficientes não auditivos, é claro, né? Mas deficientes visuais, idosos, e nós já tivemos, eu pessoalmente já tive experiências interessantíssimas. Quando nós estávamos com o programa na Rádio Clube, tinha um cidadão que ligava todos os dias, o programa era diário, e eu notava que ele tinha uma necessidade espiritual, precisava de um tratamento. Indicava ele, mandava ele procurar um centro espírita, etc. Tal. Quando é um belo dia, eu comecei um curso básico na confraternização espírita. E aí eu disse, anunciei no programa e tal, e vamos começar. O curso era, não sei se era terça ou quarta-feira, um dia qualquer desse da semana. Quando eu chego lá, está lá o cidadão, numa cadeira de rodas, me esperando. O senhor me conhece? Conheço, sim. O senhor não é Carlos Pacheco, do programa e tal? O programa era Conversando sobre o Espiritismo. Era eu, fazia com Carlos Bernardo. Aí você imagine o que é que aconteceu. Ele disse: eu vim, fiz questão de vir, porque você disse que ia fazer a primeira aula e eu queria lhe conhecer pessoalmente. Mas, para o senhor estar vendo a minha condição, eu moro no 8º andar de um edifício. Eu não posso sair sozinho de jeito nenhum. E não vou obrigar as pessoas a me trazerem aqui. Mesmo aqui já é difícil de entrar. Eu tenho que tirar ele, suspender a cadeira e colocar, como ali são poucos degraus, então não há problema. Então, ouvimos também relatos de pessoas do interior. Esse é o único espaço que eu tenho para falar e ouvir sobre espiritismo. E tem um nosso ouvinte que liga sempre, que a primeira vez que eu fiz o programa, quando começou, eu estava oferecendo livro, alguma coisa, brinde para quem ligasse. E ele foi o primeiro ouvinte que ligou. Eu liguei e ele disse que não podia vir buscar o livro. Eu disse: então vou levar em sua casa. Fui levar na casa dele. Cheguei lá, ele é deficiente visual e tem dificuldade de locomoção. Ele disse: é o único espaço que eu tenho para ouvir espiritismo e falar também, porque ele participa, é um dos melhores participantes que nós temos no programa. Então eu acho que esse é um programa que busca naturalmente suprir, e não somos compreendidos por muitos dos nossos parceiros. Não é? Não fosse a visão que André Luiz Peixinho tem dessas situações, com certeza o programa não estaria ainda ao ar. Pois é, então eu acho importantíssimo esses canais, porque assim, eu acho que a gente precisa, né, até para você saber qual é a necessidade dessa pessoa, quando você descobre que do outro lado tem alguém te escutando, que tem necessidades especiais e que se sente contemplado por isso, é o combustível que a gente precisa para dar continuidade a uma coisa dessa. Bom, então você está convidada a voltar aqui e trazer todas as suas campanhas. Pronto. E o que não falta é campanha, viu? Agora depois vai participar da nossa campanha aqui em torno de uma voz feminina presente, permanente no programa. Meu grande problema aqui da campanha permanente é porque, assim, eu participo de muitas campanhas. Então, esse programa vai ser um programa eternamente machista. Porque se as mulheres não querem, o que é que eu posso fazer? Não, eu quero. Só que meu problema é que, por exemplo, dia 30 eu estou na ilha falando.
Né? Então já fale aqui, mande para lá. Você falando aqui, chega lá. Bota o rádio lá. Ó, tá vendo, Val? O que Pacheco tá sugerindo aqui? Que eu não vá para Caixa Prego, que eu faço o programa, a palestra direto lá, daqui. Pô, tecnologia, modernidade. Tem que começar a fazer a live. Palestra EAD. Ó, aqui, ó, uma sugestão. O programa pode começar a fazer a live, ser transmitido ao vivo também pela internet. E está sendo transmitido agora, por 2 canais de rádio. Não, eu estou dizendo a live, para o pessoal interagir. Preste atenção. Veja bem, nós estamos transmitindo agora, simultaneamente, por 2 sites. radiocruzeiro.am.com.br, radiofeb.net. E estamos também no YouTube. Todos os nossos programas, logo depois daqui, amanhã de manhã, ele já vai estar áudio, no né? YouTube. Claro. Não, é isso que eu estou dizendo. Rádio não pode ter imagem. Pode. Não deve. Rádio não deve ter imagem. Pode fazer Porque, a live. a não ser que você venha filmar. Porque a nossa dificuldade é alguém para ficar filmando. Ah, certo. Aqui, ó, o homem da aí ele deixa de fazer o programa para ir para lá ficar. Não, o negócio fica lá ligado. Lá onde? Aqui, bota um tripé e bota o celular. No dia que você vem aqui fazer isso, porque nós já tentamos. Não é falta de tentativa, não. Nós já tentamos muito. É complicado, porque nós temos um espaço muito... Além do espaço ser pequeno, nós temos um espaço geográfico muito grande. Então, a câmara do comum de telefone celular, ele não tem essa abertura tão grande, senão distorce demais. E aí você filmar todo mundo aqui, Limiro fica atrás desse microfone aqui. Nós já vimos, rapaz, Limiro, ninguém vê Limiro. Não, pode ver as fotografias, se não são assim. Então nós não temos... seria a ideia, se nós colocássemos uma câmera no alto, mas aí a rádio deveria fazer esse investimento, mas a rádio não quer fazer o quê? A rádio só quer ganhar o dinheiro. Aí só faz dar risada. Aproveitar, né? Mas realmente as ideias não faltam. O problema é que a tecnologia, nós ainda não dispomos de recursos financeiros. Se nós tivéssemos, por exemplo, nós trouxemos Daniel, não, compra uma câmera boa e coloca aí R$7.500. Eu tinha que dar para a campanha lá do... Agora, odontologia que eu queria falar, mas fica para a próxima semana. Falar sobre esse projeto da odontologia. Não, esse daqui é só dar uma reforçada. Que esse centro que vai ser inaugurado, a gente estava falando da pessoa com deficiência, essa questão do atendimento especializado de um dentista para pessoa com deficiência, que é um grande problema. Mas eu quero aumentar essa discussão, nós não temos mais tempo. Certo. Só temos 1 minuto para encerrar o programa. Então, mas eu gostaria de você voltar aqui, certo, porque eu tenho algumas questões para colocar sobre isso, porque realmente esse é um problema. Isso. Porque não se atentou durante todo esse tempo. Os nossos amigos odontólogos parece que estavam despreocupados com isso. Hoje já surge uma unidade dentro do Hospital Santa Isabel, com uma equipe multidisciplinar, como ali é o Hospital Escola, para que pessoas com deficiência, inclusive pessoal que tem problema mental, isso, Alzheimer, que é o maior etc., problema, né? Que é problema, porque um aleijado, ele tem deficiência, mas ele abre a boca. Mas o paciente de Alzheimer, por exemplo, ele não atende comando. Isso. E tem a pessoa com deficiência neurológica que você precisa que a anestesia não pode ser anestesia comum. Não então, pode. Ele precisa de um centro especializado onde ele possa receber um tipo de anestesia que ele possa ser atendido Fui em vários profissionais. Tem que fazer uma radiografia panorâmica. Aí eu fui ver como é a radiografia panorâmica. O paciente segura o equipamento. Entendeu? O paciente segura, porque radiografia, você não pode ir para lá, porque senão você vai ficar exposto à radiação. Pois é. Entendeu? Então você que tem que segurar. Então o paciente portador de deficiência mental, ele não pode fazer esse tipo de radiografia. Então há toda uma complexidade que precisa ser atendida, e eu não posso fazer, porque se eu fosse dentista eu fazia. Pois é. Mas eu não sou... Deus quer que eu seja, mas eu sou
resistente Você ao que Deus quer de mim. É um espírito calceta. Sou calceta. Mas chegamos ao final de mais um programa. Nós agradecemos pela sua companhia, amigo ouvinte, até agora, suportando todo esse emaranhado de risos, assim, porque muito riso, pouco siso. Mas, infelizmente, aqui nós temos que rir, porque o salário é alto, e se a gente disser que está insatisfeito, nós podemos até perder a oportunidade de continuar empregados. Mas na próxima semana aqui estaremos mais uma vez com a nossa companheira Mara Lacerda para nos estimular a essa ideia de compromisso com a verdade espiritual. Mas como ela vai viajar, está dispensada. Na próxima semana eu estou lá no Doadores por Amor, chamando o pessoal para doar já vai. Vou entrar ao vivo de lá. Cuida da matéria, Pronto. Porque a matéria é mais importante do que o espírito. Muito bom dia. Este foi o programa A Voz do Espírito, uma produção da Federação Espírita do Estado da Bahia. Apoio Sociedade Olon. Programa A Voz do Espírito, a análise dos fatos sob a ótica espiritual.